Tribuna Livre. Oferecimento Brasília Magazine. RD Calçados e Sapataria da Rodoviária. Boa tarde a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre. Tribuna Livre é um oferecimento do Brasília Magazine, RD Calçados e Sapataria da Rodoviária, né? E hoje nós estamos fazendo um programa diferente. Por quê? Porque nós estamos inaugurando um quadro chamado Papo com os Blogueiros, né? E temos aqui, evidentemente, né, três pessoas que têm blog, que analisam, né, as coisas que acontecem na nossa cidade, no nosso país, né? E nós vamos, a partir do próximo programa, ter sempre um blog de 10 minutos. Mas o programa de hoje ele é especial, porque é 30 minutos direto com os blogueiros, tá certo? Então, olha, quero agradecer muito a você e lhe dar as boas-vindas, viu, meu amigo Kleber, que tem o Política Distrital. Política Distrital. Né? Marco Arnulfo está aqui conosco também, entendeu? Quero lhe agradecer, um cientista político. E tem também o blog Política DF em Números. É isso mesmo, Política DF em Números. Pode colocar no Google, que fica mais fácil. E meu amigo Tony Duarte, que é o Radar Condomínios, né? Aliás, é um tema que vai entrar muito em pauta. De novo, vai reentrar, né? Seja claro. Muito bem-vindo, viu, Tony? Obrigado. É um prazer enorme recebê-los, né? E eu acho que essa ideia, né, da gente trazer para a televisão, né, a discussão dos blogs, eu acho que a ideia é boa, né? É uma ideia interessante porque os blogs começaram a ganhar notoriedade, né? A credibilidade é uma coisa interessante e a instantaneidade da informação. Então, a coisa acontece, os blogueiros já conseguem publicar aquela informação. A força da internet é uma Exatamente. Coisa de maluco, né? E na mídia tradicional só vem no dia seguinte, em geral, né? Perde a atualidade, Perde né? a atualidade, exatamente. Agora, mas como é que você consegue transformar em número a política? Conta para nós essa... É a mesma coisa. Né, Cleber? Você deve ficar intrigado também com isso, não? Verdade. Você sabe que a política é um dos grandes temas no mundo todo, né? Você, né? Não, aqui não se discute nem de religião, nem de política. Né? Parece uma coisa, né? Não E futebol, né? E futebol também. Então, no futebol não tem campeonato, você vê os números, você pode ver de um ano para o outro, a seleção do Tri era melhor que a seleção não sei o quê. A política é a mesma coisa. E a política, você fala muito, você trabalha muito, discute muito, acima de pesquisa, particularmente com essa campanha. A cada 2 anos no Brasil, aqui no Distrito Federal, a cada 4, tem alguma coisa que não é pesquisa, que é números, são os votos. É verdade que quando você vê o resultado dos votos no final, você diz, fulano teve X mil votos, foi eleito, não foi eleito. Depois tem que explicar, mas por que fulano não foi eleito? Porque a coligação, tal. Mas além disso, aí você diz, não, mas tal deputado é deputado de tal cidade, porque ele teve mais votos lá, sim. Mas e os outros, então? Eles não são? Eles são de lugar nenhum? O que eu procuro mostrar é de onde vieram os votos para cada um dos deputados, para cada um dos candidatos a governador, e para mostrar como as cidades evoluem. As cidades são feitas de pessoas, claro. Só que eu não tenho como pedir a cada pessoa como ela votou, por que ela votou, quando ela mudou. Então, eu posso pegar os resultados aonde a pessoa vota, aonde você vota. Você vota numa zona? Não. Vota num colégio. E é nesse colégio que você foi lá, seus vizinhos, seus amigos foram lá, cada urna, aí eu pego o resultado urna por urna, e eu vou somando. São 6.700 urnas no Distrito Federal. 6.700 urnas. Então, ao invés de pegar do total e dividir, eu pego as urnas cada um e eu vou somando. E é engraçado, se você me permite, eu queria que vocês entrassem no assunto, não fiquem, retraídos. Mas eu acho que a gente pode, talvez, até fazer algumas ilações, sabe, Mário? Por exemplo, você pega um candidato que tem seus votos pulverizados. A princípio, me parece que a perspectiva de crescimento ela é grande porque ele tem em todos os lugares. Quando ele, às vezes, é concentrado, aí o universo dele se apequena.
Por quê? Porque ou ele cresce em outro lugar, ou se ele ficar só naquela localidade, ele logo pode atingir o ápice e não passa daí. Não sei, são ilações que a gente pode tirar e de repente começar a trabalhar, né, para ver o que a gente pode projetar, né? Você tem as duas vertentes, na verdade. Não há uma receita pronta, ainda bem, porque claro. Senão... Bom, é claro, por exemplo, vê Ceilândia. Ceilândia tem 285 mil eleitores. É isso que tinha em 2014. Inclusive, igualzinho ao conjunto Taguatinga, Norte e Sul, Vicente Pires e Águas Claras. Também dá 285 mil. Há uma concentração, no último mês de eleição, há uma concentração de candidatos lá, porque ele que tem o maior colégio eleitoral. Aí vai buscar lá. Pois é, mas você vê que tem muita gente que foi trabalhar lá, que teve votos lá, mas o Juarezão, que vem de Brasilândia, que é a menor zona eleitoral, se elegeu. Ou seja, não funciona sempre assim. Vai depender também da atuação da pessoa. Claro. Afinal, político não é alguém que chega do planeta Marte a cada 4 anos e que... tem um trabalho, né? Exatamente. Cada vez mais, inclusive na Câmara Legislativa, né, particularmente, você vê pessoas que têm uma história, que têm um trabalho, e que não estão angariando estes votos nos últimos 15 dias, mas sim durante os 4, às vezes mais anos de atuação, que é o seu caso, né, da secretaria, onde a secretaria ela não é de uma região particularmente. Agora, você tem alguns que conseguem se fortalecer ainda dentro da própria região. Por quê? Porque a atuação deles é de defender aquela região, poxa. Eles são de lá, eles entendem como funciona lá, as emendas parlamentares deles são dirigidas para aquele lugar, e então eles conseguem crescer. O Dr. Michel é né? Ele conseguiu sair um pouquinho de Sobradinho 2 para cá onde ele estava, mas mesmo assim o percentual dele aumentou. Por quê? Porque mesmo alguém que é de uma cidade, e Planaltina, Sobradinho e Brasilândia são as 3 cidades onde o percentual de população nativa, ou seja, que está lá há mais de 10 anos, é o maior. Já Itapuã, olha por um dado exemplo, interessante, né? no Itapuã, nos condomínios, é diferente porque há mais moving, né? Há mais pessoas que entram, que saem, então assim... Uma rotatividade maior, né? Então, uma coisa que me chama a atenção, por exemplo, geralmente na Câmara Legislativa, por exemplo, você tem uma série de deputados que são classistas. Então, por exemplo, você pega uma situação, um candidato que representa uma categoria de uma entidade sindical, que, digamos, tem ali um reduto com 40 mil pessoas, e essa pessoa tem 10 mil votos, o trabalho do Marco, por exemplo, permite identificar se aqueles votos são provenientes daquele reduto. É verdade. O quanto que ele está tendo da população, o quanto que ele está tendo de fato daquelas pessoas a quem ele representa. Isso eu acho uma coisa interessantíssima. Mas olha, é porque o nosso programa, né, nós temos 30 minutos, né? Mas 30 minutos voa muito rápido, né? Nós falamos do seu blog. O Tony já tem um foco. O foco dele é condomínios. Veja só, Ailton, nós somos de um quadrilátero onde 1/3 dessa população mora em condomínios. Ou seja, nós temos aí 2 Ceilândias, É verdade. morando em condomínios horizontais no Distrito Federal. E nós temos um grande problema, que você conhece muito bem, você acompanhou isso, você talvez seja um dos políticos que mais conheça profundamente a questão fundiária do Distrito Federal. Né? E vivemos, todos nós, 600 mil famílias, devo dizer aqui que são famílias que compraram, adquiriram seu lote de boa fé, portanto, ninguém aí é grileiro, né? Como os governos todos, na sua política de não querer regularizar porque encontra dificuldade, não tem a capacidade de regularizar, é muito mais fácil dizer que quem mora em condomínio é grileiro. E veja só, nós não tínhamos espaço para fazer o contraditório. É verdade. Por quê? Porque a imprensa tradicional sempre massificou isso. Ficou na superficialidade, Então, né? não foi na questão mais profunda. Daí tivemos essa ideia de fazer um blog que pudesse realmente fazer o bom combate, fazer o contraditório, dizer que
quem tem que regularizar é o governo mesmo, que nós compramos nossos lotes de boa-fé, que precisamos estar em terra pública, as pessoas estão dispostas a pagar. É verdade. Agora, você vê aí, nós, no ano passado, durante a campanha, quando eu digo nós, porque eu também faço parte de um movimento, claro. do movimento que defende isso, no Jardim Botânico, nós sabatinamos 6 candidatos ao governo do Distrito Federal. E todos os 6, entre os quais o governador Hollenberg, deixou claro na sua roda de conversa de que tão logo, no primeiro dia logo do seu governo, resolveria o problema da regularização dos condomínios. Faltam 6 meses, menos de 6 meses para findar um ano, e a gente ainda não viu, né, a não ser uma ação mais concreta, a não ser né? Ensaios daqui e da acolá, né, de regularizar 2 condomínios, mas ainda está em curso essa discussão, né? Não vejo que até o final do ano realmente vai haver regularização. Sônia, nós tivemos, e realmente a sua queixa, né, o seu registro, ele procede, mas nós tivemos um pequeno avanço, um avanço um pouco tímido, né? Mas conseguimos que teve na época e depois ele foi paralisado, foi naquela época do governo Arruda, né? Porque ali assinou-se um termo de ajuste de conduta, né? Eu sei porque participei bem, eu inclusive presidi a comissão de regularização de condomínios, procurei me cercar de pessoas que entendiam do assunto também, que é o caso do próprio Coronel Cantídio, Paulo Cerejo, né? Quer dizer, pessoas que tinham o entendimento, né, dessa situação fundiária, né? Conseguimos até regularizar alguns, porque são vários aspectos, fundiário, urbanístico, E né? ambiental. E ambiental, que tem que ser visto, né? E até ali parece que a coisa andava, né, no sentido, tanto que nós conseguimos vender vários no Jardim Botânico, né, com a Isso. Terra Cap e tudo. Mas aí houve uma paralisação, né, quer dizer, depois daquele escândalo que aconteceu na política do Distrito Federal, eu acho que ninguém mais conseguiu andar. É um problema grave essa questão da economia. Mas o nosso programa tem que ter um intervalozinho. O programa normalmente tem 3 blocos, agora nós vamos só ter 2 de 15 minutos, né, então nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já para explicar que aqui entre nós tem um russo falsificado. Tribuna Livre. Oferecimento Brasília Magazine. RD Calçados. E Sapataria da Rodoviária. Bem, o Tribuna Livre está de volta e, como eu disse que tinha um russo falsificado, Kleber Karpov, ele não é da Rússia. Não, não sou da Rússia. Não é da Rússia, Não né? sou da Rússia. Embora alguns perfis fakes sugerem que eu seja um afrodescendente com nome de vodka. Afrodescendente com nome de vodka. Nome de vodka, exatamente. Que loucura, né? Loucura. Mas olha, o blog do Kleber, né, que é o Política Distrital, ele foca muito, claro, aborda todos os assuntos, mas foca muito também a questão da saúde, né? Exato. A saúde é o problema mais crítico de qualquer governo, né? O calcanhar de Aquiles de qualquer governador no país inteiro. E Brasília, não é diferente, a situação está caótica, né? Caótica por conta de problemas com fornecedores, que tem, por exemplo, restos a pagar ali, o GDF, aliás, a Secretaria de Saúde não está conseguindo fazer esses pagamentos, ou pelo menos está se segurando um pouquinho por conta da questão da dívida do governo, né? E com isso você tem desabastecimento na rede. Recentemente nós tivemos aí a Sanoli, que fornece refeições, segurando as entregas de alimentações, porque não recebia. Nós temos, por conta da questão do desabastecimento, problema, por exemplo, recente com a questão das superbactérias, né? Inclusive, você tem, por exemplo, a questão de hospitais, né, que não estão seguindo o protocolo de isolamento que foi definido recentemente pela Secretaria de Saúde, cobre já
advindo aí de cobranças da Agência de Vigilância Sanitária, do Ministério Público, né, da OAB. Assim, os problemas são endêmicos, né? Se você pegar a saúde do Distrito Perfeito, Federal... mas agora já falei muito de blog. Vamos agora explodir aqui os nossos temas, né? Então, só antes de passar para os temas, se você quer saber alguma coisa sobre saúde de forma instantânea, politicadistrital.com.br, Kleber Karpov, né? Se você quer saber a política DF em números, temos o Mark Arnold. E as emendas parlamentares e o orçamento, que está Tudo fazendo muito isso está lá. sucesso lá. E se você quiser saber de condomínio, pessoal, olha, é Radar Condomínio, é só .com.br. Mas olha, eu quero botar aqui um tema para a gente discutir. O Brasil está em crise? Olha... Aí é opinião política, esquece o blog já, é opinião política. O Brasil está em crise. O Brasil. Depois a gente chega em Brasília, né? É uma crise institucional, acho que gravíssima, né? Dado aí a questão de Lava Jato, que tem impactado em todos os estados brasileiros, por mais que nós tenhamos alguns estados que estejam mais ligados à questão petrolífera, né? Já que a Lava Jato investiga a questão do petrolão, exatamente, mas ela tem impactado os vários outros estados no Nordeste, refinarias. Você vê, por exemplo, um princípio de êxodo de trabalhadores, né, de cidades que viviam ali em detrimento daquele comércio que era gerado, que estão parece ter uma cidade, voltando Maricá, né? Maricá é uma cidade do Rio de Janeiro que parece que parou, né? Estão parando. Por causa do negócio da Petrobras, né? Exato, estão parando, porque as pessoas não têm recursos. Então você veja como isso afeta a vida do sujeito que está lá naquela cidade pequena, né? Aquela cidade, de repente, não aparecia por quê? Porque ela estava funcionando muito bem, de repente. Se bem que essa questão também, além dessa coisa acentuada da corrupção que está aí, do crime institucionalizado, organizado, como se diz, né, na estrutura de governo e tal, mas eu vejo também uma outra situação que eu vejo o seguinte, no governo de FHC, no primeiro governo dele foi feito plano real, né? Tirou o Brasil de uma situação. Quando chegou o governo Lula, o governo do PT já conseguiu pagar a dívida, né, externa, né? E o Brasil ficou em céu de brigadeiro aí durante 8 anos do governo. Verdade. Mas essa coisa não foi cuidada, né? Eu vejo assim, quando chegou aí no governo Dilma, as coisas começaram a degringolar. Eu acho que essa situação de não ter cuidado muito bem da questão das finanças e tudo mais do país, e somado a essa questão da corrupção, na Petrobras e tudo mais, eu acho que isso aí realmente é o que está botando para o fundo o país. Eu concordo plenamente com você, mas eu queria apimentar um pouco mais, mas eu acho que o que explodiu mesmo foi a questão da corrupção. Porque o que é a corrupção? A corrupção, ela está presente na história do ser humano, tá certo? Ela sempre existiu e dizem que sempre que existiu o ser humano, ela vai estar presente. Agora, o que me parece, né, e aí eu quero fazer como uma provocação para vocês, o que me parece é que, independentemente da corrupção sempre existir, o governo do PT, ele organizou, ele naturalizou o crime. E ele está tentando descriminalizar o crime. Ou seja, quando você evidentemente teve a campanha da presidente Dilma financiada com dinheiro obtido por meio corrupto, por caso da Petrobras, e um dos delatores já diz isso com muita clareza, que é o Ricardo Pessoa, né? Ele disse que foi obrigado a doar oficialmente para a campanha da presidente Dilma. Quer dizer, isso é evidente que contamina a eleição. Isso, evidentemente, está na lei, que não poderia ter acontecido. Então, eu acho que tudo isso realmente aconteceu, a falta de planejamento, isso e aquilo. Mas, se a corrupção não tivesse tão organizada, porque ela está organizada na máquina administrativa, você não encontra um órgão mais que não tenha foco de corrupção. Todos têm. Exato. Uma coisa de maluco. Eu acho que isso é que foi
determinante. E o pior é que na hora que se descobre, as pessoas já não dizem, não, eu não sou ladrão. As pessoas só dizem, eu agi dentro disso, eu agi dentro daquilo. Quer dizer, está faltando aquilo que antigamente, quando você descobria que alguém era corrupto, o corrupto imediatamente procurava sair de cena. Hoje não. Os corruptos querem se impor, querem ganhar de você no grito. Né? Você veja, a tentativa de desqualificação do Poder Judiciário, que coisa maluca é essa? Eu acho que o mais grave dessa história toda é que a corrupção foi institucionalizada e, pior, ela foi legalizada. Sim, foi legalizada. E aí entra o discurso. Parece incrível, né, o que a gente está dizendo aqui. Uma corrupção legalizada, uai. Coisa doida é essa. Virou instituição. Virou instituição. O que complica é que não se vê exatamente como sair de um círculo que parece ser um círculo vicioso. Eu confesso que eu fiquei muito desapontado dessa reforma política que não aconteceu, né? Não teve reforma política nenhuma, né? Eu tenho certeza que claro que como em qualquer profissão, em qualquer tipo, tem 2 ou 3, 10 políticos que estão aí para ganhar dinheiro e que, bom, a maioria dos outros, mesmo aqueles que caíram nesse problema da corrupção, eles entraram nesse círculo vicioso que para você ser candidato, você precisa ou ter trabalhado muito durante muito tempo, ou de qualquer forma ter um dinheiro muito grande. Tem muitos que não têm tempo para ir atrás para pedir para as pessoas, tem muitos que fazem, que vão atrás, que falam as claras, a minha campanha vai custar isso, então eu preciso, e tem muitos que estão ajudando, felizmente. No Brasil está chegando isso, as pessoas estão entendendo que chega aí. Se não os outros, fica aquele esquema velho, aquele esquema de corrupção, porque sempre foi assim. Eu ouço isso, sempre foi assim. Os outros fizeram. Mas aí, às vezes, você compara o fulano que desviou 1 milhão, e aí o que realmente me deixa surpreendido são os números. Aí, por isso, da institucionalização. Quando eu falo de corrupção, aquele negócio... tem até, às vezes, a mídia, aqui em Brasília eu vejo um jornal que fala, não, mas todos nós somos corruptos. Não. Você não é corrupto, eu também não sou, não. Se porque você aceita ali, você fura fila, não sei o quê, quer comparar isso com alguém que usa o cargo para desviar 10 bilhões e mandar para o exterior, 10 bilhões é como um B, com um montão de zero atrás, que não é nem para consumo próprio. O que eu ia fazer o quê com isso? Ele vai comer 5 vezes ao dia. Não dá tempo para ficar. Não tem limite. Aí o que acontece? Ao meu ver, para voltar ao que você estava dizendo, é que olha o mundo hoje, o Brasil e Brasília, em relação a 20 anos atrás. Olha como tudo mudou. Olha a comunicação, tudo mudou. As leis são as mesmas. É verdade. Não há nenhuma grande reforma. Ela não se atualizou, né? O Código do Trabalho é dos anos 1940, é do século passado, imaginou? Certo. Quando o presidente Lula foi eleito, no dia 1º de janeiro de 2003, eu acho que, como todo o movimento popular que trouxe ele, que é inegável, ele podia decidir tudo e qualquer coisa. Ele podia fazer todas as reformas que ele quisesse. Verdade. A população ia seguir. Mas a primeira reforma que fez já veio contaminada pela corrupção, que foi a reforma da Previdência. Porque porque quando você chega à presidência da República, você já entregou sua alma. E você, infelizmente, nesses casos, não é a Deus que você a entrega. Que me permita, mas tudo isso também, se a gente está falando de um negócio desse, a gente tem que ver por que surge isso, né? Da onde surge, quem são os seus mentores, da onde surge. Eu penso que a classe política brasileira precisa começar a ser questionada mesmo, de forma muito profunda. Se existe isso no Executivo, é porque o Legislativo não pratica realmente o seu dever de casa, que é de fiscalizar, que é o de denunciar. Não estou aqui generalizando, claro. Nós estamos falando sempre em tese, né? Mas estamos falando de uma coisa que está na cabeça da população que vota, que a cada de 2 em 2 anos, seja para as assembleias, para o Congresso, ou para as prefeituras, ou para as câmaras de vereadores, as pessoas votam em alguém e não tem
no frigir dos ovos não tem respostas. São poucas, inclusive, respostas, né? E se a gente trouxer o tema para Brasília, aí a gente observa que realmente a classe política falta dar muita resposta à população, né? E isso está realmente contribui com esse processo Então, de o momento, desvios. eu poderia dizer que o momento é rico no seguinte aspecto, da gente repensar como é que a política está sendo feita e como deve ser feita, né? Eu queria até fazer uma provocação, que nós temos, por exemplo, a questão dos acordos de leniência das empresas que estão envolvidas, em que o ministro da Justiça, por exemplo, defende que, enquanto instituições comerciais, elas têm que ser preservadas. E aí nós recaímos num problema, por exemplo, de que essas empresas são retroalimentadas pelo próprio governo. Exato. Será que de fato elas precisam serem preservadas? Se essas empresas não estivessem participando de processos de corrupção, será que nós não teríamos outras empresas agora, nesse instante, que tivessem suporte... Podendo entrar no mercado. Podendo entrar no mercado, né? Será que Com nós um novo modus operandi. Exatamente. Eu queria deixar essa provocação aqui. É verdade. E eu acho que também é um momento onde cada vez mais você pode fazer a prova de sinceridade. O que falta às vezes é a sinceridade. Como se faz uma campanha, precisa de dinheiro para um político? Então vai e fala. Diz, gente, se eu não conseguir esse dinheiro, tem até gente que está me fazendo proposta. Eu não quero, eu vou ser eleito. Cada vez mais as pessoas têm informação. O público não é mais aquele, não, mas ele não sabe, eu não tenho como explicar. O blog do Karpov, o radar do condomínio, para mim, há algum tempo atrás, quem morava em condomínio era um ricão que era amigo de um grileiro e que estava se dando bem. Porque era a opinião que eu tinha, eu nunca morei em condomínio, eu achava que era isso. Quando você vê a vida dessas pessoas, e isso a imprensa não mostra, não. Agora, quando você lê o radar, você vê que são pessoas como eu. E que precisa de informação, na verdade. Exatamente, né? informação. E tem cada vez mais. Agora, precisa saber filtrar, né? Mas olha, isso é sincero. Eu quero dizer a vocês o seguinte, tem uma variável nisso tudo, que a gente não tem controle, é o tempo. Nosso tempo está se esgotando. Mas eu quero que você, em 15 segundos, viu, Kleber? Faça as suas despedidas, fale se for possível, entendeu? Da gente, toda semana agora na televisão, né? Ter um papo com os blogueiros, a mesma coisa com o Mark, mesma coisa com o meu amigo Tony. Tá bom? Eu queria agradecer a oportunidade, o espaço e mandar um abraço para o pessoal que pediu, que são os concursados da área de saúde e os servidores da área de saúde que falaram, olha, avisa o Raimundo Ribeiro aí que a gente está ligado no programa. Né? E chamar aí o pessoal para acessar o blog politicadistrital.com.br. Né? Mark? Também quero agradecer, a televisão não vai parar, o jornal não vai parar, o blog só vem para somar, para dar informações para quem quer ter uma informação especializada. Pronto, eu quero saber mais sobre isso, sobre aquilo, quem é o deputado mais votado em Ceilândia, onde o governador foi bem e não foi bem, tudo isso você vê no Política DF em números, né? Você colocar no Google, tem também as emendas parlamentares, onde o parlamentar quer colocar o dinheiro dele, e o orçamento também para dar uma olhada, e sobretudo para você saber e você ver quem faz o quê. Muito bem, meu amigo Tony. Você é uma pessoa realmente importante na vida de Brasília, porque você, além de político, você está aí sempre no debate. Você é um político que gosta do bom debate e do bom embate. Eu quero agradecer em nome de quem mora nos condomínios horizontais do Distrito Federal e dizer o seguinte, que o radar condomínio é a grande arma, né, para fazer o contraditório, para exigir do governo a legalização, que a questão fundiária seja realmente resolvida nesta cidade. E acesse radarcondomínios.com.br. Te agradeço, Raimundo, e espero estar outras vezes aqui com você. Estará com certeza, eu que agradeço a cada um de vocês, dizer que o Tribuna Livre se propõe a fazer isso, levar o debate, levar para as pessoas, né, informações que a gente possa realmente, com o debate, surgir à luz, quem sabe, né? Quero agradecer muito ao Brasília Magazine, RD Calçados, Sapataria da Rodoviária, porque sem esses nossos patrocinadores, nós não teríamos esse programa, né? E, fundamentalmente, eu quero agradecer a você, telespectador da TV Brasília, que está sempre conosco aqui no Tribuna Livre, né? E, se Deus quiser, sábado que vem, estaremos juntos novamente. Um abraço e até lá.